certa vez eu iniciei uma mensagem aqui com um ditado popular. Na verdade, eu citei apenas parte dele e dei oportunidade para que vocês complementassem esse dito popular. O dito diz assim: quando a esmola é grande, o santo desconfia. Porque não é normal um mendigo, por exemplo, receber algo ou ser favorecido de uma maneira tão abundante, tão generosa. O que normalmente se oferece para mendigos e pessoas que se encontram numa situação assim desfavorecida são algumas moedinhas que eventualmente nós deixamos ali no console do nosso carro. E é verdade que quando uma situação excepcional acontece, quando há uma expressão de generosidade que está além da expectativa daquele mendigo, daquele desfavorecido, ele desconfia. Mas, uma vez confirmada a generosidade, que de fato o generoso quer entregar, oferecer aquela doação, qual seria a reação desse mendigo que vocês imaginam? A oferta é generosa, muito além, mas muito além do que ele imaginava e muito maior do que a sua expectativa. Aquela oferta é confirmada, é para ele mesmo. Que reação vocês acham que ele teria diante deste cenário de grande generosidade oferecida em seu favor? Oi? Ele ficaria muito feliz, mas muito feliz ao ponto de fazer o quê, por exemplo? Não, ele já desconfiou. Está confirmada que a generosidade é em seu favor. Então não há mais motivo para desconfiança. Ele recebeu das mãos do seu generoso transeunte ou pessoa que parou ali perto dele, que aquela oferta era para ele mesmo. Então ele reage com felicidade, mas uma felicidade ao ponto dele fazer o quê, por exemplo? Sair pulando, exultando, porque aquela experiência, gente, é completamente excepcional. Não está no script do seu histórico, não está no script daquilo que ele verifica na sua rotina. Por vezes ele passa o dia inteiro ali no sinal, ou sentado num canto da rua, na esquina, e ao final do dia ele contabiliza ali, sei lá, R$30. Mas neste caso, por meio de uma única pessoa, ele recebeu, digamos assim, 1 milhão. Já pensou? Mesmo que você não seja um mendigo, você está passando, alguém lhe toca, alguém lhe aborda, olha, eu vou dar para você R$1 milhão. Você aceitaria? Ah, vou pensar. Não, você não só vai receber, como vai pular de alegria, você vai exultar. A propósito, numa mensagem anterior na qual refletimos, existia ou há o registro de uma palavra que foi traduzida como exultação. E essa palavra é literalmente pular como uma gazela. É sair saltitantemente como uma ovelha, cujo aprisco ou cujas portas do aprisco foram abertas. Você imagina como é que é? É verdade, você não tem ovelha em casa, mas provavelmente você tem um cachorro. Você lembra quando você pega na coleira? Sabe o que ele faz? Ele já vai para a porta. E quando você abre a porta, o que acontece? Não é assim? Porque ele está louco para sair. E abrir a porta para ele é abrir a oportunidade para que ele demonstre toda a sua alegria, toda a sua exultação, toda a sua satisfação em sair ali dos limites da casa, dos limites daquele cômodo, para ir para o mundão. Uma grande generosidade gera uma reação. E essa reação é de intensa, profunda alegria, que se manifesta por meio de atos. No texto que vamos refletir hoje, que é o texto de Lucas capítulo 1, do verso 46 ao 56, nós veremos uma reação a um grande favor.
Então eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia aí no texto de Lucas, capítulo 1, do verso 46 ao 56. Texto intitulado como Cântico de Maria. E a ideia que esse texto nos propõe é a seguinte: a certeza de oferta, a certeza da oferta de misericórdia do Senhor incita no favorecido o mais entusiasmado louvor. Vou repetir: a certeza da oferta de misericórdia do Senhor incita no favorecido o mais entusiasmado louvor. É o que nós veremos aí no texto de Lucas, capítulo 1, do verso 46 ao verso 56. Os irmãos acharam aí? Lucas 1, 46 a 56, o Cântico de Maria diz assim: Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nós te exaltamos por esse texto, belíssima obra aqui do teu servo Lucas, registrada para cumprir os propósitos que ele mesmo já revelou nos primeiros versículos aqui deste Evangelho. Te exaltamos por esse registro, porque, claro, se está aqui é inspirado, é palavra tua, é soprado pelo Senhor e, portanto, vem carregado dos teus desígnios, vem carregado da mensagem do Senhor e daquilo que o Senhor separou para a tua igreja para que ela fosse edificada. Clamamos pelo ministério do Espírito Santo, que habita em nós e habita na igreja, para que nesse momento de exposição ele atue em nossos corações, fale conosco e deposite no nosso coração a tua santa semente, a semente da tua palavra, para que ela frutifique e frutifique abundantemente, de forma que possamos reagir da mesma forma que a tua serva Maria reagiu. Nós te pedimos isso, Senhor, e te agradecemos por tua enorme, eterna bondade e misericórdia oferecidas a nós em Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos agradecidos. Amém e amém. Todos nós conhecemos um livro, talvez um dos livros mais badalados, positivamente falando, da Bíblia, que é o livro de Salmos. O livro de Salmos é composto por uma variedade de salmos, e quando eu digo uma variedade de salmos, eu quero dizer que há tipos de salmos. Nós temos salmos, por exemplo, de queixa, salmos de lamento, temos salmos do grande rei, salmos messiânicos, temos salmos de peregrinação, que eram aqueles que normalmente eram utilizados no caminho em direção a Jerusalém, quando o povo ia para aquela cidade, para as festas determinadas e orientadas pelo Senhor em sua palavra. E temos salmos de exaltação, salmos de louvor. Seja este tipo de salmo ou os outros, a realidade é que os salmos são a expressão de uma reação. Ninguém salmodia do nada, no vazio. Existe alguma circunstância ao redor do salmista que o motiva, que o incita a cantar, o incita,
o impele a registrar a sua poesia, seja ela de qual natureza for. Mas os salmos de louvor em especial são uma reação. Uma reação a quê? Na verdade, uma reação a uma pessoa e aos seus feitos, porque os salmos de louvor, eles são o produto de uma incitação que vem de uma fonte. A fonte dessa incitação são os feitos do Senhor, são as suas grandes obras, são os atributos que o caracterizam e que, de alguma forma, ficam mais evidentes para aquele que salmodia. Então, o salmista, diante do Senhor e dos seus feitos, ele reage em louvor, ele reage em exultação, ele reage em alegria, ele reage em adoração, adoração que se expressa por meio de canto, por meio de poesia, por meio de beleza. O salmista, então, ele reage aos feitos do Senhor, particularmente àqueles que são os seus atos de misericórdia. O cântico de Maria não é diferente, porque esse cântico de Maria é um salmo de louvor. É verdade, ele não está no livro dos Salmos, até porque este salmo de Maria foi composto muito tempo depois da compilação do livro dos Salmos. Mas seja como for, a realidade é que aquilo que Maria faz nesse texto é salmodiar, é cantar, é expressar por meio de poesia a sua grande alegria. É uma reação. Veja, o texto começa no versículo 45 da seguinte forma: então disse Maria. Veja que o texto não começa dizendo disse Maria. O texto começa dizendo então disse Maria. Este então significa que o dizer que ela vai proferir, as palavras que ela vai falar, decorrem de situações, de contextos, de circunstâncias anteriores. E essas circunstâncias anteriores fazem, digamos assim, um ambiente, criam um cenário para que ela possa se expressar. Em outras palavras, se Maria vai se expressar, é porque algo a motivou, algo a impeliu, algo a incitou a fazê-lo. É uma reação. O que aconteceu antes que justifica essa reação? Basicamente, nós devemos nos lembrar do que aconteceu nos trechos anteriores, trechos que já foram inclusive expostos aqui por meio das pregações, uma vez que nós estamos expondo o livro de Lucas sobre esse título, um por um, o evangelho que muda um, muda todo, muda tudo. Então, quando nós olhamos para os trechos anteriores, nós vamos verificar que Maria foi visitada por um anjo, e o anjo fez um grande anúncio para ela. Este anjo, Gabriel, disse que o poder do Altíssimo a envolveria, e ela ficaria grávida de ninguém menos do que o herdeiro de Davi, o Filho de Deus, aquele que receberia o cetro de Israel e reinaria para todo sempre. Ele não se apartaria do trono. Em outras palavras, Maria foi informada de que no seu ventre seria concebido o Rei eterno, o Rei que jamais deixaria de reinar. Portanto, o Rei dos Reis. Isso não é pouca coisa. Na sequência, nós vimos que Maria vai visitar sua parente Isabel. E Isabel, em face da saudação de Maria, reage em louvor. Pelo Espírito, uma grande alegria interior a envolveu, e ela não se conteve, ela foi impelida pelo próprio Espírito que a encheu a cantar, a exultar, a magnificar a Deus. E ela o fez. E naquela ocasião, vocês devem se lembrar, porque isso foi ensinado na semana passada, Isabel
proferiu um louvor profético. O que isso significa? Que por meio da exaltação que ela emitiu, ela, pelo Espírito Santo, declarou a gravidez de Maria. Por quê? Porque ela bendisse o fruto do ventre dela. Como Isabel poderia bendizer um embrião se ela sequer sabia que Maria estava grávida? Isso só pode ter sido obra do Espírito Santo. Por isso, eu caracterizei essa palavra, este bendizer de Isabel, como um louvor profético. Então, naquele momento, ficou claro para Maria que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, já havia coberto, já havia envolvido. Ela, de fato, já estava grávida. E aí, queridos, o que se espera de uma mulher que recebe essas maravilhosas, extraordinárias, essas sobrenaturais notícias? O que se espera de uma mulher que é, digamos assim, surpreendida por um ser espiritual? Uma experiência que não é normal, não é comum, não é do dia a dia, não é da rotina, mas de repente aparece um anjo. E este anjo anuncia que ela seria agraciada, que o Espírito Santo a envolveria, que ela conceberia o Rei dos Reis. E detalhe, aquele que por séculos era ansiado, esperado por seu povo. Ela está grávida de ninguém menos que o filho de Davi, o Filho de Deus, aquele que seria chamado Santo, Santíssimo. Ela reage, gente. Ela reage. Ela vai reagir com louvor. E o seu louvor pode ser dividido em duas partes. Basicamente, a primeira parte deste salmo é aquela que tem relação com um louvor pessoal. Já a segunda parte tem relação com um louvor nacional ou ancestral. Nós vamos ver isso, você vai verificar na medida em que formos explicando cada uma das partes. Eu vou começar, obviamente, com a primeira. A primeira parte que tem relação com um louvor pessoal. Neste caso, Maria é aquela que louva, porque ela é a serva favorecida. Veja só o que diz o trecho dessa primeira parte do seu salmo. Ela diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Reação. Todo esse cenário de favor de Deus a impeliu a louvar, a engrandecer, a exaltar o Senhor. E aí, queridos, a pergunta, ou pelo menos a primeira pergunta que podemos fazer diante dessa primeira parte que acabou de ser lida é a seguinte: como Maria louva? Essa é uma pergunta pertinente, por quê? Porque nesta primeira parte, nesse primeiro trecho, fica evidente como ela o fez. Ela diz: minha alma engrandece, meu espírito se alegra. Percebam, a semelhança de todos os salmos produzidos por judeus, ou mais especificamente por hebreus, estes salmos, eles apresentam algumas características. E eu já fiz menção aqui anteriormente a uma característica dos salmos. É muito comum os salmos trabalharem com paralelismos. O que isso significa? Vamos pensar neste primeiro versículo. Esse primeiro versículo tem duas frases, correto? Essas frases são paralelas, mas esse
paralelismo não é em questões posicionais, ou seja, um está aqui, o outro está aqui, mantendo uma equidistância. Não é nesse sentido que o paralelismo hebraico acontece, embora de fato nós tenhamos um versículo após o outro. Mas este paralelismo ao qual me refiro é um paralelismo que não se refere à posição de cada parte ou das partes de um versículo, mas se relaciona com o significado, a relação de significado entre a primeira parte e a segunda. Em outras palavras, nós temos paralelismos que são sinomínicos, ou seja, são de sinônimos. Então, quando nós estamos diante de um salmo, diante de um trecho dele, em que verificamos um paralelismo sinomínico, isso significa que a primeira parte dele tem basicamente o mesmo sinônimo da segunda parte. A segunda parte utiliza apenas palavras diferentes para falar exatamente a mesma coisa que foi falado anteriormente. Então, quando Maria diz, minha alma engrandece, e na sequência ela diz, o meu espírito se alegra, o texto não está dizendo que o homem é constituído por alma e espírito. Não, porque o paralelismo sinomínico indica que aquela palavra que foi utilizada no versículo 1, ela tem um sinônimo no segundo. Então, se Maria utiliza a palavra alma no começo do versículo, quando ela fala alma no primeiro versículo, na primeira parte dele, e na segunda parte ela fala espírito, então significa que as duas coisas são sinônimas, são iguais. Quando Deus criou o homem, o que diz lá, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, verso 7? Formou, pois, o homem do pó da terra, e Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente, ou, entre outras palavras, se tornou um ser vivente. A perspectiva bíblica do homem é que o homem é constituído de duas partes e não três. O homem não é constituído de corpo, alma e espírito. O homem é constituído de corpo e alma ou espírito. Perceberam a diferença? O homem não é tricotômico, o homem é dicotômico. Ele é constituído de duas partes, corpo e alma, ou corpo e espírito. Então, o paralelismo aqui desta canção nos ajuda a ter essa compreensão. Mas a preocupação de Maria não era com tricotomia, não era com dicotomia, essa não era a preocupação dela, gente. A preocupação dela era exaltar o Senhor, e a sua exaltação se manifesta de uma forma. Qual é a forma pela qual esta canção se manifesta, se expressa? Minha alma engrandece. Queridos, engrandecer é literalmente reconhecer uma grandeza ao ponto da pessoa ficar estupefata. É uma grandeza que gera um acelerar de coração, porque está acima de tudo aquilo que a pessoa tinha expectativa ou acima de tudo aquilo que a pessoa já experimentou na sua vida inteira. É uma grandeza que denuncia, que reflete ou que indica uma elevada posição. Eu já disse para vocês, certa ocasião, ou pelo menos em algumas ocasiões, que eu já fui surfista. E eu, junto com os meus irmãos, nós diríamos que nós éramos ousados. Mas, na realidade, nós éramos irresponsáveis. Existe uma diferença entre uma coisa e outra, né? Nós éramos irresponsáveis. E um belo dia, eu lembro, lá na Praia dos Cavaleiros, em Macaé, Rio de Janeiro,
Nós estávamos na praia e éramos um dos poucos habitantes daquele habitat. Por quê? Porque o tempo estava meio nublado, quase chuvoso e o mar de ressaca. Você sabe o que acontece quando o mar está de ressaca. As ondas estão maiores do que normalmente estão. A propósito, a Praia dos Cavaleiros, lá em Macaé, não é, digamos assim, a melhor praia para a prática do surf, em função das dimensões das ondas. As ondas não são tão atrativas, embora elas estejam lá. Mas naquele dia especificamente, as ondas estavam enormes. Mas uma coisa é você ver a onda da perspectiva do calçadão, da perspectiva da areia. A outra coisa é você ver a onda no mar, quando ela está se aproximando de você. Queridos, eu, meus 2 irmãos e mais um rapaz, entramos na água naquele dia. Nós éramos literalmente os únicos na praia inteira que tinham entrado no mar com prancha. E nós entramos. Não sei como conseguimos chegar lá, mas chegamos. Queridos, eu lembro que num dado momento, quando eu posicionei minha prancha na direção do alto mar, eu vi aquela onda se agigantando diante de mim. E eu pensei, gente, na calçada ela parecia menor. E ela foi crescendo e as remadas começaram a se intensificar. E eu comecei a ir na direção dela. Por quê? Porque se eu ficasse parado, gente, aquela onda ia quebrar em cima de mim e ela ia me pulverizar por causa da sua grande força. Sabe o que aconteceu na medida em que eu ia me aproximando daquela onda? Meu coração começou a acelerar. E por quê? Por causa da grandeza diante da qual eu me encontrava. Exatamente isso que acontece com Maria. Só que a grandeza diante da qual ela se encontra não é de uma ondinha. É do Criador do universo, que fez os mares e as ondas. O acelerar do seu coração veio para a boca. Isso significa que o reconhecimento dessa grandeza veio do mais íntimo do seu ser. É assim que ela louva ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra. Então é assim que ela louva. A quem ela louva? Minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Gente, Maria, ela dirige o seu louvor para a pessoa certa. Ela está louvando a ninguém menos que o Senhor, aquele que é responsável por todas as experiências pregressas que ela viveu. Ela louva aquele que dirige todas as coisas. Não é à toa que ela o chama de Senhor. Só que no contexto do senhorio de Deus, há a ideia também de que Ele é Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aquele que é Senhor, aquele que é chamado de Senhor, é Deus. O paralelismo indica isso. Só que, além desse Senhor ser Deus, por ser Deus, Ele necessariamente é Salvador. E detalhe, ela diz, Ele é o meu Salvador. Em outras palavras, Maria está reconhecendo que aquele a quem ela louva a salvou. Em outras palavras, usou de misericórdia em relação a ela, ofereceu graça para aquela mulher.
Queridos, há um estigma que repousa sobre os evangélicos, e esse estigma diz que os evangélicos desprezam Maria. Isso não é verdade. Embora devamos reconhecer que muitas pessoas se referem a ela no contexto e nos cenários evangélicos de uma maneira minimamente estranha. Reconhecemos isso. Mas não podemos generalizar. Nós reconhecemos o quanto essa mulher foi abençoada. Mas nós não podemos colocar palavras na boca dela. Nós não podemos dizer que ela é imaculada, quando ela mesma diz o contrário. Porque quando Maria diz que Deus é o meu Salvador, sabe o que ela está reconhecendo, queridos? Que ela era pecadora, porque só pecadores precisam de salvação. Então, olha, com muito respeito à pessoa, e até as pessoas que equivocadamente a caracterizam como imaculada, eu preciso afirmar, não com base nas minhas opiniões, não com base nas minhas preferências, não com base no meu histórico evangélico, mas com base naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz o que Maria disse, e Maria disse com palavras expressas: Deus é o meu Salvador, e porque Ele é o meu Salvador, eu precisava de salvação, e porque precisava de salvação, eu era uma pecadora. É isso aí. E a propósito, é justamente porque ela reconhece em Deus a sua salvação, é que ela o louva da maneira como louvou. Então, vimos como ela louvou, a quem ela louvou. Agora, por que ela louvou? Diz assim: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Ela dá uma razão. Deus atentou. O que isso significa, gente? Significa uma contemplação intencional. Não é um olhar de passagem, mas é alguém que para e se detém e contempla. E uma vez contemplando de maneira detida, atenciosa, voltada para aquela direção, essa pessoa que contemplou resolve por si só fazer algo. Atentou para a humildade da sua serva. Queridos, quando essa palavra que humildade é registrada, ela não está se referindo a qualquer tipo de mérito de Maria, apenas reconhece a sua condição. E humildade aqui se refere à sua condição de pobreza, pobreza não apenas econômica, mas pobreza espiritual. Palavras de Maria: eu sou pecadora, eu sou uma pessoa humilhada, desfavorecida econômica e espiritualmente, só que Deus contemplou essa mulher. E ela reage, gente. Essa contemplação de Deus provoca, incita essa música, este louvor, este salmo. É uma razão para ela fazê-lo. E ela diz assim: de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Sabe qual é um dos efeitos da contemplação de Deus, da decisão dele de usar de misericórdia para com o humilde, para com o desfavorecido econômica e espiritualmente? É, como diz o texto aqui, mudar a história da pessoa. Ela fala de agora em diante. O que isso significa? Significa que existe na vida de Maria um antes e um depois. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Em outras palavras, todas as gerações, a partir dali, vão identificar na experiência daquela mulher
a realidade de que uma vez passando por aquilo, experimentando aquilo, ela seria feliz. Abundantemente feliz. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. O poderoso fez grandes coisas em meu favor. Por que, Maria, você exalta Deus? Porque eu sou favorecida. E a ideia aqui é de que ela não fez absolutamente nada para receber aquele favor. Foi de graça. Foi pelo uso da misericórdia de Deus. E isso é reconhecido como um grande feito poderoso de Deus. Queridos, não é comum nós atribuirmos a Deus feitos grandiosos quando, por exemplo, nós conseguimos alcançar o objetivo da casa própria. Nós dizemos, este sim é o grande feito do Senhor. Não é assim que a gente reage? Maria não tinha casa. Ou melhor, até tinha, mas talvez não fosse a casa dos seus sonhos. Mas assumindo que ela tivesse a sua casa, até porque o texto diz que depois de 3 meses ela volta para casa, muito provavelmente nesse momento foi para a casa da sua família. Queridos, não é a casa dela que é o motivo da sua alegria. Não é por ter para onde voltar que ela, não é por ter para onde voltar que ela diz, grandes coisas fez o Senhor por mim. Não. Ela diz que o poderoso fez grandes coisas por ela porque ela foi favorecida. E esse favor aqui é a oferta de graça, de salvação, a oferta de misericórdia. Como ela bem mesmo diz, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Essa é a primeira parte do seu cântico. E ela continua louvando. Só que agora, ela sai de um louvor, digamos assim, pessoal, Maria, serva favorecida, para fazer menção a um louvor nacional. Um louvor que foi experimentado na história de Israel. O servo favorecido, como nós vemos aqui nessa passagem, como vamos ver aqui na segunda parte, que diz a seguinte coisa: a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Vimos que o cântico de Maria, na sua primeira parte, se concentrou num louvor impelido, motivado, incitado por uma experiência pessoal. Mas o seu louvor também é incitado por uma experiência ancestral. Um louvor que é incitado pela realidade do favor de Deus em relação ao seu servo Israel. Ele diz assim: a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Sabe o que isso significa, gente? Significa que Deus é historicamente aquele que favorece. Deus é historicamente misericordioso. Deus, ao longo de toda a história, oferece favor, oferece graça, oferece misericórdia, ao longo de toda a história, de geração em geração.
Sabe o que isso significa, queridos? Que não apenas Maria seria considerada, chamada de bem-aventurada, mas todos aqueles que ao longo da geração receberam o mesmo favor. Vejam o que diz o texto: a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. E ela usa palavras muito semelhantes às que foram utilizadas anteriormente, porque ela diz assim: ele realizou o quê? Poderosos feitos com o seu braço. Ela falou anteriormente: pois o poderoso Deus, o poderoso, fez grandes coisas. E essa é a razão porque ela seria reconhecida como bem-aventurada por todas as gerações. Ou seja, o que temos aqui nessa segunda parte é a razão para que todos aqueles, ao longo da história, que foram favorecidos por Deus, também sejam reconhecidos, identificados, denominados, classificados como bem-aventurados. Porque bem-aventurado é aquele que experimentou sem merecer, sem fazer absolutamente nada, o favor, a graça, a misericórdia de Deus. A propósito, queridos, quando nós lemos assim: ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Gente, essa aqui é uma expressão que é muito comum no episódio do Êxodo. A propósito, vocês vão perceber que esse trecho aqui, que vai do versículo 51 até o final dele, ou perdão, até o versículo 52, Maria utiliza termos que fazem referência ou alusão àquelas experiências vividas no contexto do Êxodo, onde Deus, com um braço forte, realizou uma grande libertação do povo de Israel. Vejam só, vai lá para Deuteronômio capítulo 5, verso 15. Deuteronômio capítulo 5, verso 15. O texto aí retrata os 10 mandamentos e mais especificamente o quarto, o que trata a respeito da guarda do sábado. E aí no versículo 15, o Senhor diz para Israel: lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordena que guardes o dia do sábado. Ou seja, quando nós olhamos para a experiência do Êxodo, nós temos ali uma evidência clara e histórica das manifestações, do agir do braço forte do Senhor. E o braço forte do Senhor, naquele contexto, ele atuou, ele operou por meio de salvação, uma grande libertação. O povo de Israel estava cativo ali no Egito por 430 anos. Depois dos quais Deus tira aquele pessoal de lá com mão forte, com braço poderoso. Era impossível para aquele povo sair de lá sem que houvesse uma atuação de Deus, sem que houvesse uma iniciativa de Deus, sem que Deus desse o passo para que aquela libertação acontecesse. E ele fez isso. Deus tirou Israel de lá com um braço forte. E percebam, ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimos do coração. Lembram disso? Quando o povo estava ali às margens do Mar Vermelho e vindo em seu encalço o exército de Faraó, Deus abre o mar, o povo passa e de repente aquele pessoal do Império Egípcio vai em direção, vai perseguindo Israel. O que Deus faz? Deus dispersa aquele pessoal na água. As águas voltam para o seu lugar, para o seu devido lugar. Então, todas as intenções malignas daquele exército foram neutralizadas, foram dispersadas. Entre eles estava quem? Faraó. Faraó estava lá. E veja só o que diz o texto: derrubou governantes. O que Faraó era? Era governante.
E Deus o derrubou, gente. Deus o derrubou. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. A propósito, quando vocês lembram do episódio da saída do povo ali do Egito, vocês devem se lembrar que Deus fez com que os egípcios dessem para os israelitas os seus pertences. Deus despojou, Deus esvaziou as mãos dos egípcios e encheu as mãos de Israel, dando alimento, suprimento, joias, para que por meio delas o tabernáculo pudesse ter a matéria-prima para ser construído. Deus fez todas essas coisas. Deus libertou Israel. E ele fala, portanto, que Israel foi favorecido. Agora, o texto diz, ajudou a seu servo Israel. E Maria não está se referindo aqui a Jacó, viu, gente? Não está se referindo a Jacó, que recebeu de Deus o nome Israel. Não. Maria está se referindo ao povo de Israel. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram aos nossos antepassados. Israel foi favorecido, gente. Agora, por que Israel? Qual a razão de Israel ter sido favorecido? Porque Deus lembrou do seu compromisso de favorecer Abraão. Deus disse que faria o nome de Abraão famoso em toda a terra. Deus disse que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por quê? Por que era importante Lucas selecionar esse cântico? Por que Abraão é mencionado aqui? Porque essa menção a Abraão é um prato cheio para Lucas. Por que um prato cheio para ele? Em primeiro lugar, porque Maria estava grávida do Messias. E estar grávida do Messias significava estar grávida de um filho de Abraão. Vocês lembram? Nós dissemos aqui, quando recitávamos a confissão de fé a respeito de Cristo, que ele deveria ser filho de Abraão e Davi. Quando nós lemos os versículos anteriores, já ficou claro que ele era filho de Davi, porque ele tinha direito ao trono. A propósito, o próprio anjo fez essa declaração, filho de Davi. Agora, neste cântico, Maria faz menção a Abraão, que deveria também ser pai do Messias. Então, a menção a Abraão aqui é uma menção extremamente relevante, porque Maria estava grávida do Messias, o Messias deveria ser filho de Abraão, e este Messias seria o responsável por cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, de abençoar todas as famílias da terra, ou seja, de fazer das famílias da terra bem-aventuradas. Como? Oferecendo o seu braço poderoso de favor, oferecendo misericórdia e graça para todas as gerações. Então isso é extremamente estratégico. Isso, como eu disse, é um prato cheio para Lucas, como veremos daqui a pouco. Essas são as duas partes, queridos, do louvor de Maria. Um louvor que parte de uma experiência pessoal, mas um louvor que também é incitado pela experiência do seu próprio povo, que indica que promessas do Senhor estavam sendo cumpridas e particularmente cumpridas na pessoa dela, na sua experiência pessoal. Aqui nós temos uma experiência pessoal se entremeando, se conectando com a experiência do povo. Nós temos a serva favorecida, Maria,
mas temos essa serva favorecida porque há um povo do qual ela faz parte, que também foi favorecido pelo Deus. E depois voltou para casa. Volta só um pouquinho a sua Bíblia aí, uma página. Você vai ler o seguinte no capítulo 1, mesmo capítulo 1, a partir do versículo 26. Isso, 26. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses, não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor, agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Ela ficou grávida e ficou 5 meses reclusa. Versículo seguinte: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Veja que o versículo começou dizendo no 6º mês. No 6º mês de quê? No 6º mês de gravidez de Isabel, gente. E aí, no versículo 56, nós lemos: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Vamos fazer as contas? 9 meses. O que isso significa? Significa que muito provavelmente Maria ficou com Isabel até ela ter João. Isabel, gente, era uma idosa. Era uma senhora. E por obra sobrenatural de Deus, ela estava grávida. Mas a gravidez dela não mudava a realidade de que ela era idosa. E, portanto, era uma gravidez de risco. Era uma gravidez de risco. Maria estava com aquela mulher, cantou diante dela, mas o seu canto não a desconectou da realidade. Porque às vezes as pessoas pensam que o louvor é isso, né? A gente se desconecta da realidade. E fica, né? Não. Não. Nosso louvor é uma reação, uma incitação ao braço forte do Senhor. Nós fazemos isso conscientemente. Não é um transe, não é um êxtase. E porque não é um transe, porque não é um êxtase, nós vemos as coisas como elas são. E sabemos onde estamos e o que está à nossa volta. À volta de Maria havia uma mulher que precisava de cuidados. E o que ela fez? Ela não foi insensível a isso, gente. Não foi. Sabe o que aconteceu? A favorecida Maria favoreceu Isabel. Ontem, estão cansados? Não? Não mesmo? Vocês estão falando isso só porque gostam de mim ou é verdade mesmo? Quem disse que a gente gosta de você? Não gosto de você. Ontem eu e o Deise estávamos assistindo um filme romântico. Coisa assim, excepcional. Porque é o tipo de filme que eu não vou assistir, né? Mas ele era meio tido que um romance evangélico, baseado na história de Oséias, ok? Que casou com uma prostituta. E num dado momento, gente, a prostituta já transformada recebe um homem que a possuiu, mas que a possuiu depois de casada com o seu cunhado. Olha a traição desse cara, olha a maldade desse cara. Dela também, claro. Mas nesse momento, ambos estavam transformados. E ele se aproximou dela e disse: você pode me perdoar? Você, por favor, poderia me perdoar? Ela disse assim: eu já perdoei você há muito tempo. Porque, como alguém que foi tão favorecido, não poderia favorecer?
É o que nós temos aqui. Maria foi tão favorecida, tão agraciada. O favor de Deus foi tamanho em relação a ela, que diante de uma necessidade, ela não podia fazer outra coisa senão estender pelo menos parte do favor que ela já tinha recebido. Queridos, a certeza da oferta de misericórdia do Senhor incita no favorecido o mais entusiasmado louvor. É exatamente isso que nós vemos aqui. Agora, qual é a relevância desse texto aqui? Lembro que agora há pouco nós respondemos a pergunta: qual é a relevância de Abraão ter sido incluído nesse cântico? E mais do que isso, por que Lucas decidiu selecionar este cântico e colocar no seu texto? Ele poderia não ter selecionado, gente. Ok? Ele poderia ter, diante de tudo aquilo que ele pesquisou, reuniu, compilou, ele poderia, assim, do ponto de vista de outras pessoas, não, esse cântico aqui é interessante, é legalzinho, mas tem coisas mais legais para colocar, coisas que vão chamar mais atenção, então eu vou tirar, mas não é isso que ele faz. Ele seleciona esse cântico e o coloca, o registra no seu evangelho. A pergunta é por quê? Lembram? Quando Lucas, no início da sua obra, indica o propósito, ao indicar o propósito, fica claro porque este cântico era relevante para a sua obra. Ali, no versículo 4 do primeiro capítulo, ele diz que ele escreveu aquilo lá para que o excelentíssimo Teófilo tivesse certeza das coisas que lhe foram ensinadas. Tivesse certeza. É possível que Teófilo tivesse dúvidas. Sabe uma possível dúvida que o excelentíssimo, gentil Teófilo poderia ter? Olha, eu sou gentil. O Deus dos judeus poderia me favorecer? Porque é possível que ele tenha ouvido que o Deus que agiu com braço forte em favor de Israel só favoreceria Israel. Então, se ele tivesse essa dúvida, seria uma dúvida legítima. Eu sou gentil, eu não sou judeu, eu não sou participante, eu estou distante das promessas do Deus de Israel. Essas promessas podem ser oferecidas para mim. Sabe o que o Cântico de Maria diz? Sabe qual é a resposta do Cântico de Maria? A resposta é sim. De acordo com a promessa de Deus feita a Abraão, sim. Mas por que sim? Porque o Messias viria e seria luz para os gentios também. Abra, por favor, a sua Bíblia aí no texto de Isaías 49, que inclusive para alguns estudiosos serviu de base para Maria na composição deste hino. Isaías 49, 5 e 6 diz o seguinte: e agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Queridos, aquele que estava no ventre de Maria não apenas favorecia o povo disperso de Israel, mas seria luz para os gentios, levando a sua salvação até os confins da terra, ou seja, além dos limites territoriais de Israel. Isso significa que esta promessa se cumpriu em você.
Você foi favorecido. Você foi alvo da manifestação do braço forte do Senhor, que o a libertou das garras do pecado. E por isso, a semelhança de Maria, sabe o que você pode fazer? Entoar um cântico de louvor a Ele. Em grande exultação, não porque você conseguiu a casa própria, não porque você recebeu um prêmio aí, nem sabia de onde vinha, sua conta bancária ficou recheada, não por causa disso, não porque você experimentou uma grande cura, não porque eventualmente vai sair a pedra do rim lá do Mateus, mas porque você foi favorecido com salvação. E isso ninguém pode te tirar, ninguém. Pois foi o próprio apóstolo Paulo que disse lá em Romanos capítulo 8, que nada, altura, profundidade, anjo, demônio, nada pode separar a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor. Nada. É por isso, queridos, que diante desse texto, nós podemos dizer, olha, Lucas foi muito perspicaz, porque sim, Teófilo, esta promessa pode chegar a vocês, sabe por quê? Porque Maria vai ter o Messias. O Messias está vindo, não é? Na verdade, na experiência de Teófilo, o Messias já tinha vindo. E, portanto, Teófilo, sabe o que você pode fazer? Louve ao Senhor pelo favor dele para com você. Queridos, os escritores bíblicos, eles não colocam palavras ao vento. Eles não escrevem aleatoriamente. Eles têm sempre um propósito em vista. E esse propósito certamente vai se conectar com a grande história da Bíblia, que é o Evangelho. Pois bem, o que esse louvor incitado nos incita a fazer? Porque os textos estão aqui na Bíblia, como o Senhor mesmo diz, ali em Mateus capítulo 7, eles não estão aqui apenas para serem ouvidos, mas praticados. A propósito, do Senhor Jesus compara aqueles que ouvem e praticam como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Então a expectativa do Senhor é que nós reajamos à sua palavra. É que nós demos passos incitados por sua graça, capacitados por sua graça. Então, em primeiro lugar, esse texto incita a fazermos uma avaliação. Avalie. Você é favorecido? Você de fato é favorecido? Eu não estou perguntando se você é um frequentador de igreja. Não. Frequentador de igreja tem aos montes. Eu estou perguntando se você é de fato um favorecido. Alguém que já tem convicção de que o braço forte do poderoso Senhor lhe ofereceu o favor da salvação, de modo que você possa dizer assim: Ele é o meu Salvador. Faça essa avaliação. Se a resposta a essa avaliação for: eu não sou um favorecido, sabe o que você deve fazer então? Sabe o que esse texto lhe incita a fazer? Clame por misericórdia. Clame agora. Não clame daqui a 10 minutos. Amanhã. Até porque você não sabe nem se estará vivo daqui a 5 minutos. Você pode, não é um desejo meu para você não, tá bom? Mas você pode ter um infarto fulminante agora. Então não deixe para depois. Uma vez fazendo uma avaliação e percebendo que você não passou por essa experiência do favor de Deus, o favor misericordioso, gracioso, salvífico de Deus em seu favor, clame a Ele por misericórdia já. Senhor, eu não mereço, eu sou pecador. Olha, o que é de fato devido para mim é eu ser castigado eternamente com o inferno. Mas, por favor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Clame a Ele nesse sentido. Agora, se você já se reconhece como um favorecido, sabe o que você deve fazer? Louvar ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, com todas as suas forças. Queridos,
É muito estranho. É uma imagem, é um cenário anômalo, de anomalia. Alguém que se diz crente ser um murmurador inveterado. É aquela pessoa, quando você se junta dela, você só ouve reclamação, 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 reclamação. Queridos, eu não estou dizendo que crente não reclama. Eu reclamo. Eu murmuro. Tá bom, gente? Agora, isso não deve caracterizar a vida do crente. Por quê? Porque o crente lembra do Evangelho. E o Evangelho incita o quê, gente? Louvor. Por quê? Porque nós éramos desfavorecidos. E sem merecer, recebemos misericórdia e graça. Isso deve incitar, como aconteceu na experiência de Maria e de todos aqueles que passaram por essa experiência, um louvor profundo. E veja, deve também incitar em nós resistência à soberba. Devemos pedir perdão pela soberba, quando ela acontece, nos arrepender dela, porque às vezes nós enchemos o peito e dizemos, nós somos os eleitos de Deus. Mas a eleição de Deus verdadeira não exalta o homem, exalta a Deus. E porque exalta a Deus, humilha um homem e faz com que ele perceba o seu devido lugar e se reconheça como alguém favorecido sem mérito e não favorecido porque conquistou a sua salvação. Então não deve haver lugar para a soberba para aqueles que foram favorecidos pelo Senhor. Em último lugar, pela graça de Deus, se nós fomos profunda, eterna, majestosamente favorecidos, estenda favor para os desfavorecidos. Porque esse é um efeito do favor de Deus na vida dos favorecidos. Deus incita isso. Você já deve ter dado uma esmola para alguém. E eu imagino que a sua esmola não surpreendeu o mendigo. Fala a verdade, não surpreendeu. Ainda que você tenha até dado um prato de comida bem recheado para ele. A propósito, eu lembro uma vez que eu e Deide saímos de uma pizzaria e aí a gente não imaginava quão grande seria aquela pizza. Foi lá em Atibaia, né, Deide? Foi em Atibaia. E aí nós saímos de lá, aí vimos um senhor maltrapilho. Tinha sobrado, acho que 3 pedaços generosos de pizza e Coca-Cola. Aí nós paramos, a Deise entregou para ele assim a pizza, né? Aí ele falou, Coca-Cola? Foi. O que é? O que é? Gente, ele estava procurando comida no lixo. Está oferecendo comida, ele vai perguntar o que é? Não vai perguntar, gente. Entendeu? Talvez aquilo que você tenha entregue para alguém aí na rua tenha suscitado esse tipo de reação. O que é? O que é? Mas, gente, não foi isso que Deus fez com a gente. Não foi. Quando Ele se aproximou de nós com a sua oferta, nós caímos de joelho e dissemos, meu Deus, meu Senhor, bendito é aquele que me salvou. Porque o favor de Deus incita louvor. A certeza da oferta de misericórdia do Senhor incita nos favorecidos o mais entusiasmado louvor. Vamos louvar? Então se coloque em pé e vamos louvar o nosso Senhor, que com um braço forte nos salvou com a sua eterna bendita salvação. Louvemos ao Senhor.